Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. Boa noite a você que está nos acompanhando também através das nossas redes sociais. Que o Senhor abençoe a sua vida. E nessa noite eu gostaria que nós meditássemos um pouco no texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 35 a 43, e o capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Lucas, capítulo 18, verso 35 a 43, e o capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Capítulo 19. Entrando em Jericó, atravessou Jesus a cidade. Eis um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Senhor, o seu povo se encontra atento às suas palavras e nós queremos nessa noite realmente ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós. Ministra o nosso coração, nos faça entender ainda mais a sua vontade para a nossa vida, para que a gente saiba realmente se posicionar quanto às demandas que a sociedade nos apresenta. Nós possamos, ó Deus, tomar as nossas decisões e, ó Deus, formatar as nossas opiniões, não de acordo, ó Deus, com a visão do mundo, mas de acordo com a visão da sua palavra. Essa é a nossa oração que nós fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nessa noite eu quero falar sobre o que Jesus nos ensina sobre o preconceito. E eu quero usar como pano de fundo essa imagem que será projetada agora. E essa imagem representa uma triste realidade, especialmente nos Estados Unidos. Você já deve com certeza ter visto esse vídeo de um homem chamado George Floyd, que foi abordado por uma patrulha policial. E quando esse homem já estava dominado, algemado no chão, ele então foi
ainda em um ato de tentativa de talvez ainda mais dominar esse homem, esse policial, chamado Derek Chauvin, se ajoelhou no seu pescoço. E durante quase 9 minutos, esse homem teve o seu pescoço pressionado pelos joelhos desse policial. Como consequência dessa atitude desse policial, George Floyd veio a falecer. E aqui eu não quero entrar em nenhum mérito sobre a ficha de George Floyd ou a ficha do policial, porque ambos tinham algumas questões judiciais. Mas eu quero ponderar com você nessa noite sobre a questão que há tanto tempo aflige, especialmente a nação dos Estados Unidos, mas como um ato como esse ganhou tanta proporção que isso ocasionou muitas manifestações mundo afora. Manifestações que, por um lado, causaram grandes depredações, como essa próxima imagem. Esse é um protesto feito no dia em que George Floyd morreu, ou nos dias em que essa história ainda estava muito fresca na memória do povo. E são manifestantes queimando a delegacia da cidade de Minneapolis, como um protesto onde eles estavam buscando justiça pela vida de George Floyd. No outro extremo, estava a força policial de outros estados e cidades assumindo essa postura que você vai ver. Policiais brancos abraçando os manifestantes negros, numa clara demonstração de que não é pela força, não é pelo vandalismo e não é pela morte de alguém que pessoas ganham sua dignidade. Então eu quero falar nessa noite sobre o que Jesus nos ensina sobre o preconceito. E eu digo que nós precisamos refletir sobre isso, sobre o preconceito, porque não é apenas sobre assassinatos, não é sobre queimar delegacias e depredar patrimônio público que o preconceito se manifesta. É preciso que a gente pense realmente nos nossos preconceitos diários, nos nossos preconceitos contra os nossos vizinhos, que não pensam da mesma forma que nós, que não têm a mesma cor de pele, que não têm a mesma condição social. E nós precisamos pensar nisso. Nosso coração precisa estar descoberto para esse problema. Isso veio à tona nos Estados Unidos para demonstrar o que realmente o ser humano precisa. E nessa noite, usando esse texto, gostaria de caminhar com os irmãos para demonstrar isso. O que Jesus nos ensina a partir dessa história que aconteceu nos Estados Unidos e com as nossas histórias dentro do nosso próprio quintal. Diante de histórias como essas, nós podemos ter pelo menos quatro reações ao ver algo como isso, algo como essa história. A primeira reação que nós podemos ter em relação a tudo isso, especialmente a essa de George Floyd, é consentir realmente com esse preconceito, um preconceito racial, mas poderia ser qualquer outro preconceito. George Floyd poderia ser uma mulher vítima de um preconceito. George Floyd poderia ser talvez um imigrante sendo morto por causa dessa condição. Nós podemos consentir com isso e, consequentemente, com a morte desse homem. Dizendo, estava lá para isso, ele procurou e ele achou. Nós podemos ou então ter uma segunda atitude, que é consentir ou aderir a qualquer tipo de movimento radicalizado que depreda, que quebra lojas, e dizer, a luta é verdadeira, o que eles estão fazendo é legítimo porque eles estão buscando justiça. Você pode até concordar com algum tipo de ação desse tipo, porque é uma reação que possivelmente nós temos. Ou de concordar com a ação policial, ou de concordar com os vândalos que estão quebrando, buscando justiça,
Ou a terceira atitude que nós podemos ter é ignorar que isso está existindo, que isso está acontecendo, e que isso demanda uma resposta cristã, e não uma resposta rasa, sem nenhum tipo de reflexão, uma resposta em que nós compramos, muitas vezes de multidões, e a gente acha que isso é uma verdade. Quero só lembrar os irmãos que multidões normalmente não têm opiniões muito fundamentadas na palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo vai perguntar para os seus discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? Multidões pouco revelam sobre a palavra de Deus. Multidões muitas vezes são levadas pelo calor das circunstâncias e muitas vezes com atitudes violentas. Mas a quarta alternativa que eu quero dar para você nessa noite é refletir e agir nestes casos a partir de uma cosmovisão genuinamente cristã. A partir desse texto. O que nós podemos aprender sobre a história de George Floyd ou sobre a história de qualquer outro tipo de preconceito e que a Escritura nos mostra como agir? Só uma rápida definição sobre o que eu achei interessante sobre o que é preconceito. Preconceito é uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico. Fundamento crítico ou lógico. Mas eu quero acrescentar algo. Na perspectiva cristã, essa definição poderia ficar da seguinte forma: é uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico, lógico, principalmente bíblico. Se nós dizemos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, nós precisamos pensar nessas questões sociais à luz da palavra de Deus. E não à luz, muitas vezes, de movimentos sociais, que às vezes não agem conforme a palavra de Deus. Então, nesse contexto, eu percebo que o preconceito é uma espécie de demonstração pública, como nós temos visto, ou velada, apenas como nós pensamos ou olhamos para o outro e não vemos nele ou não o consideramos digno dos mesmos direitos que nós. É olhar para o outro e enxergar no outro talvez uma indignidade pela cor da pele, pelo gênero, pela sua situação socioeconômica, pela sua religião. Tudo isso são preconceitos. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer agora. Esse sermão não é um sermão permissivo. Eu não estou aqui defendendo nenhum tipo de permissividade onde nós não podemos avaliar a conduta do outro, avaliar os pecados do outro à luz da palavra de Deus. Do tipo, ninguém pode me julgar. Não é isso que eu estou tentando fazer nessa noite. O que eu quero fazer nessa noite é realmente trazer à luz da nossa atitude aquilo que a palavra de Deus requer que a gente tenha. Eu não quero que a gente pense que a igreja é um lugar para permissividade ou que o cristão apoia a permissividade em prol de uma harmonia. Não é isso. A Escritura condena pecados e nós condenamos pecados. O preconceito é diferente. O preconceito é considerar o outro indigno, considerar o outro menos do que nós. E isso a palavra de Deus não nos autoriza a fazer. Avaliar pecados, avaliar condutas é uma coisa, ser preconceituoso é outra. Então, a Escritura, ela nos mostra que o preconceito ele não se fundamenta. Primeiro, porque a Escritura mostra que todos nós, somos descendentes de uma só pessoa, de um só casal. Você olhar o livro de Gênesis, e se você acreditar que realmente Gênesis é a palavra de Deus, você vai entender que todos nós, brancos, negros, indígenas, todos viemos de um mesmo casal. Mas a Escritura ainda vai além, porque a Escritura mostra que todos nós, toda a humanidade, ela se encontra na mesma condição espiritual diante de Deus, sem Cristo.
Sem Cristo, toda a humanidade se encontra morta nos seus delitos e pecados. E aí eu fico me observando alguns grupos que se denominam puros. Sejam eles grupos religiosos, étnicos, sociais, olhando para si mesmos e considerando-se justos e puros diante de Deus, sendo que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 3, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisamos entender isso, queridos. O contexto dessa passagem acontece em uma cidade bastante conhecida, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que é a região de Jericó. Desde o livro de Êxodo, Josué, nós vemos que essa cidade, ela figura entre cidades importantes para o povo de Deus, onde o primeiro relato acontece quando Josué, ele vai para destruir essa cidade por ordem de Deus. E ali há um contexto para isso. E se você precisa pesquisar, se você quiser entender mais dessa história sobre o porquê a destruição, vá lá e leia esse texto, estude, para que você compreenda tudo isso. Mas no Novo Testamento, Jesus está indo para essa cidade e ele se depara com duas realidades. No mesmo contexto, na mesma história em que nós vemos o cego Bartimeu, nós vemos também alguém que está diametralmente oposta a esse cego, que é mendigo, está pedindo esmolas e que, por conta disso, a gente pode entender que ele está abaixo da linha da miséria. É alguém excluído. E antes de entrar propriamente no texto, falando um pouquinho do contexto geral que está em volta dessa passagem, quando a nossa mente, quando a gente vai ler realmente os textos anteriores e os posteriores, é possível que a gente comece a entender que Jesus tem uma certa preferência pelo pobre. E aqui já ventilando algo sobre o preconceito socioeconômico, preconceito contra o pobre, né? É possível a gente entender, ou pelo menos começar a ter uma pontinha de entendimento errôneo de que Jesus tem predileções. Você voltar alguns textos atrás, no capítulo 16, há um relato da história do rico e do Lázaro. No capítulo 17, do verso 11 ao 19, existe a cura dos leprosos, ou seja, Jesus se preocupando com aqueles marginalizados, pobres da sociedade. No capítulo 18, do verso 18 ao 30, existe a história do jovem rico e seguido a história do perigo das riquezas. E aqui nós temos aquele versículo conhecido por todos nós: dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui você já tem uma cosmovisão formada. Aqui você já vai possivelmente pensar: poxa vida, Jesus é um filantropo. Ou, como eu já ouvi certa vez, existe um comunismo em Jesus Cristo, porque ele se preocupa com os pobres e apenas com os pobres. No verso 18, no capítulo 18, 35 a 43, como nós já lemos, é a cura de um cego marginalizado. Aqui, a cosmovisão já está formada. Jesus se preocupa com o pobre. Sim, Jesus se preocupa com o pobre. E nós chegamos ao capítulo 19, e aí a nossa cosmovisão é desmontada. Aquele que havia curado leprosos, curado marginalizados, pobres, começa então a sua jornada, o seu ministério, curando um rico. E a partir desse contexto, da cura de dois marginalizados, um marginalizado pela pobreza e o outro pela sua riqueza e pela sua ganância, mas ambos alvos do amor de Deus. Você conseguiria entender que aquele policial que matou o George Floyd pode ser alvo do amor de Deus? Você consegue talvez
aceitar que pessoas que cometem crimes atrozes contra a vida das pessoas, que chocam uma sociedade inteira, eles podem sim ser alvos do amor de Deus? Você consegue aceitar que pessoas que praticaram crimes, atos hediondos durante toda a sua vida, no último suspiro, recebem a graça e a misericórdia de Deus? A gente pode olhar para isso e pensar: não, isso não é justo. Não é justo uma pessoa passar a vida inteira fazendo isso, cometendo crimes, e ser salva no seu leito de morte. Não, ela tem que ser punida. Olha a nossa visão de justiça. Foi isso que aconteceu com o ladrão na cruz. Nos seus últimos momentos de vida, ele encontrou misericórdia. Nos seus últimos momentos de vida, aquele ladrão encontrou a paz que excede todo entendimento. E talvez as pessoas que leem o texto hoje achem que isso é injusto, porque ele deveria ter ido para o inferno. Eu quero dizer para você que o preconceito, que não se fundamenta em absolutamente nada, ele impede que a gente pregue o evangelho para as pessoas que pensam diferente. As pessoas que pensam diferente da gente, normalmente a gente não quer ter contato. A gente não quer ter o trabalho de apresentar o evangelho para elas. É como o profeta Jonas. O profeta Jonas não queria que a cidade de Nínive fosse convertida ao Senhor, mas ele queria que aquela cidade sofresse. E essas pessoas que estão nesse movimento, não digo todas, mas uma parte do movimento que se denomina Vidas Negras Importa, importa mesmo. Mas parte desse grupo radicalizado quer ver o policial morto e indo para o inferno. E não é incomum, talvez, pessoas que estão aderindo a esses movimentos radicalizados, durante esses protestos fazerem de tudo, quebrarem, queimarem, desejarem a morte, agredirem e no domingo estarem na igreja, levantando suas mãos, adorando a Deus e achando que está tudo certo. Queridos, mas a partir dessa história, o que Jesus nos ensina? E já entrando no texto, o que Jesus nos ensina? Primeira questão, ou primeiro ensinamento que Jesus nos mostra a respeito do Evangelho e sobre o preconceito, é que o Evangelho não se limita a nenhuma classe social. O Evangelho não se limita a nenhuma classe social. O Evangelho não é para o pobre. O Evangelho não é apenas para o pobre ou para o rico. O Evangelho não é para o negro, ou não é somente para o negro ou para o branco. O Evangelho é para pecadores. E todos pecaram, carecem da glória de Deus. Volte um pouco no seu texto e leia novamente comigo o verso 35, capítulo 18, verso 35. E nós vamos ver por que o Evangelho não se limita a classes sociais. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Agora, avance um pouco, no capítulo 19, versos 1 e 2, e diz: entrando em Jericó, atravessara Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, verso 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Por que nós enxergamos nesse texto essa argumentação de que o Evangelho, ele transcende, ou ele não se limita a nenhum tipo de classe social? A igreja é composta por diversas classes e ninguém deve ser desprezado na igreja, justamente por isso. Primeiro, Bartimeu era um cego, como nós já dissemos, e um mendigo.
Zaqueu era rico e um alto funcionário do Império Romano. Ele não era apenas um coletor de impostos, mas ele era o chefe dos coletores de impostos. E por que isso é importante nós sabermos? Os coletores de impostos não eram muito bem vistos na cultura judaica, porque eram judeus explorando os próprios judeus, os seus compatriotas. E eles eram excluídos por causa disso. Mas nós percebemos que a exclusão não é apenas social. A exclusão social ela não ocorre apenas contra aquele que é pobre, aquele que tem realmente a sua vida na miséria. Mas nós percebemos que também essa parcela da sociedade, ela é vista com maus olhos. E quando nós lemos um texto de Jesus entrando na casa de um rico, aquele que explora, aquele que realmente não honra os seus compatriotas, podemos ter a mesma atitude dessa multidão. Jesus está comendo com quem não deveria. Jesus está no meio de gente impura, imprópria. Mas, capítulo 18, verso 40, Jesus para a fim de dar atenção àquele a quem a multidão desejava ver longe. Jesus vai na contramão do preconceito daquela sociedade. Jesus estende a mão àquele que está à margem de tudo, aquele que sequer tinha sua visão. E aqui a primeira linha de preconceito que é derrubada por Jesus é a linha do preconceito socioeconômico. O evangelho é para o pobre. O evangelho é para aqueles que estão à margem da sociedade. Mas, ao mesmo tempo que Jesus dá dignidade a esse homem, Jesus cura esse homem, Jesus converte esse homem, porque ele diz: a tua fé salvou. Nós entendemos que muito mais do que a visão, esse cego, em outro evangelho é nomeado de Bartimeu, Bartimeu recebe não apenas a sua visão, que já é algo extraordinário, mas ele recebe a vida eterna. E é isso que Jesus tem para dar: vida eterna. Jesus não apenas dá dignidade a esse homem marginalizado, mas ele dá vida eterna. Capítulo 19, verso 5. A esse outro marginalizado, Jesus para e oferece misericórdia àquele que não agia com misericórdia. Zaqueu não agia com misericórdia. Zaqueu não era justo. Zaqueu roubava. E Jesus então para então oferecer misericórdia a quem não merece. Nós formos olhar o merecimento para a graça de Deus, quem aqui tem? Eu não tenho. É por isso que se chama graça. É por isso que o preconceito está em lados opostos da graça de Deus. Jesus ainda nos ensina que o evangelho, além de transcender e não se limitar a nenhuma classe social, que há um tipo de preconceito, tanto para ricos ou pobres, o evangelho transcende qualquer preconceito sobre a condição física de alguém. Observe ainda, nós não vamos ler de novo, mas o verso 35 diz que Zaqueu era alguém com uma condição física, uma deficiência. No verso 3 do capítulo 19 nos diz que Zaqueu não podia ver Jesus porque a multidão era grande e por ser ele de pequena estatura. Você consegue contextualizar isso com a nossa sociedade hoje? Ser marginalizado ou ser discriminado por condições físicas, por não atender os padrões da sociedade. A sociedade nos vende um tipo de beleza perfeita nas redes sociais. Diariamente nós estamos em contato com pessoas que estão buscando a perfeição e a beleza plena. E às vezes isso nos torna
pessoas que realmente olham para o próximo com algum tipo de condição física e olha, essa pessoa não atende os meus padrões. Esse é um tipo de preconceito. Discriminar alguém por qualquer tipo de condição física não é bíblico. Quando nós vemos que Jesus se importa com aquele mendigo cego, mas ao mesmo tempo Jesus oferece a mão da misericórdia para alguém que é o explorador da sociedade, mas que também tem uma condição física que o deixa aparente, nós entendemos que o Evangelho é muito superior a isso. O Evangelho é muito superior a qualquer tipo de condição física de alguém. A nossa sociedade é uma sociedade que busca a beleza perfeita. Mas o Evangelho não busca perfeitos. O Evangelho busca pecadores que se arrependam de seus pecados. O Evangelho não busca brancos, negros, pobres, ricos, homem, mulher. O Evangelho busca todos. E a mão da misericórdia de Deus, ela é estendida, independente de qualquer fator sociocultural e econômico. Mas ainda, Jesus nos ensina com esse texto que o Evangelho muda radicalmente a história humana como um todo. Vamos ler o capítulo 18, verso 41 a 43, mais uma vez. Aqui Jesus está respondendo ao pedido de Bartimeu. E queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Agora, capítulo 19, versos 8 e 9. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Bartimeu foi alvo da graça de Deus. Foi curado e foi convertido. A multidão que o desprezava viu o poder de Deus operar na sua vida e também passou a glorificar a Deus. Da mesma forma, Zaqueu, que também foi alvo da graça de Deus, teve a sua vida transformada também. E a vida, quando é transformada por Jesus, ela muda as nossas perspectivas. Conosco mesmo, nós temos paz conosco, nós temos paz com Deus, nós temos paz com o próximo. O que Zaqueu aprendeu naquele momento, ele aprendeu muito mais sobre justiça social com Jesus do que com qualquer outro rabino que passava naquela época. Isso porque quando Zaqueu foi convertido, toda a sociedade que estava debaixo do governo e da supervisão de Zaqueu na coletoria de impostos, toda essa sociedade ganhou. Essa sociedade pôde desfrutar da justiça. Zaqueu passou a ser um homem justo para com os pobres e na coletoria de impostos. O Evangelho muda, queridos, um relacionamento do homem com o próximo e com Deus. A resposta que nós precisamos dar a todos esses conflitos sociais que nós estamos vendo, motivados pelo preconceito, é a resposta do Evangelho. Porque para Deus não existe, mais uma vez falando, para Deus não existe pobre ou rico, ou negro ou branco, ou mulher ou homem. Para Deus existe a mão da misericórdia sendo estendida para aqueles que se arrependem,
para aqueles que buscam a verdadeira justiça, e a verdadeira justiça não é conquistada pela força e nem por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus que atua nos corações dos homens. E por último, o que Jesus nos ensina é que o Evangelho é a única força que resolve a verdadeira crise humana. Qual é a mais profunda crise humana que nós temos hoje? A mais profunda crise humana, será que é o racismo? A mais profunda crise humana, será que é a pobreza? A corrupção? Qual é a mais profunda crise humana? Essas são apenas reflexos da maior crise que nós vivemos. E quando nós falamos da maior crise que nós vivemos, não é uma crise contemporânea. É uma crise iniciada em Gênesis capítulo 3. A queda. Quando o homem desobedece. E então a morte entra na história humana. E então todas as nossas ações são ações voltadas para o nosso próprio ego. A carta de Tiago nos diz: de onde vêm todas as contendas e brigas e guerras que existem no nosso meio? De onde vem todo o racismo? De onde vem todo o preconceito? Senão do nosso coração. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. E é assim que nós devemos avaliar todo esse caos que começa a aflorar na nossa sociedade. Todas essas crises são frutos da queda humana. E quem é o único que pode resolver essa crise? Jesus Cristo. Nenhuma luta armada, nada de protestos violentos, nada disso pode resolver o problema humano. Somente Jesus Cristo. E Ele já fez isso. Há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz. Com base em que nós afirmamos isso? Capítulo 19, verso 10, diz, talvez esse é o ápice do texto. Diz por que Jesus veio. Jesus não veio apenas para dar dignidade, ou Ele não veio para dar dignidade social, mas Ele veio porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Essa é a resposta do Evangelho. A resposta do Evangelho é que Jesus veio com uma missão de salvar pecadores, independente da classe social, independente da cor ou do gênero. É isso que Jesus Cristo veio fazer. E é isso que confere dignidade às pessoas. E é isso que confere realmente a solução para o principal problema do homem, o pecado. E o que nós concluímos com esse texto, queridos, é que Jesus Cristo não serve a nenhuma causa social, econômica e racial. Jesus não serve a isso. Se alguém levanta bandeiras do tipo, essa é a luta do Evangelho, e é alguém que segrega o próximo, é alguém que violenta o próximo, essa pessoa não entendeu o Evangelho. Mesmo que a busca pela justiça seja legítima, mas quando a pessoa troca a palavra de Deus pela violência, está indo contrário à palavra de Deus. Em Gálatas, capítulo 3, versos 26 e 29, nos diz: qual é a causa do Evangelho? O texto nos diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Para Deus não há distinção de pessoas. E essa é a primeira conclusão que nós chegamos. O Evangelho não serve a nenhum tipo de causa social que venha primeiro do que a salvação dos homens. Segundo, a pregação do Evangelho para o mundo
é que traz esperança. Se o mundo está buscando esperança em qualquer outra atividade, em qualquer outra personalidade, se o mundo busca esperança em governos, em leis, provavelmente isso vai frustrá-los. O que realmente pode trazer esperança e dignidade é esse homem, que também é Deus, que curou o cego e que jantou com Zaqueu na sua casa. Ele trouxe esperança. Atos capítulo 10, 34 e 35 nos diz: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Ainda, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 21, nos diz o que nós somos agora. Será que agora nós somos manifestantes, aqueles que protestam, aqueles que queimam, aqueles que batem palmas para esse tipo de manifestação que busca justiça? O texto da carta de Paulo nos diz que não. E o que nós somos então? Capítulo 5, verso 18 de 2 Coríntios nos diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Embaixadores de Cristo não são vândalos, embaixadores de Cristo não são preconceituosos. Porque o preconceito está em lado oposto do Evangelho. E eu quero aplicar essa mensagem, querido, para 3 grupos distintos de pessoas. Primeira aplicação é para aqueles que constatam algum tipo de preconceito no seu coração. Seja ele em níveis, como nós estamos vendo agora, em níveis estratosféricos, dando vazão a esse tipo de preconceito, batendo palma talvez para a morte desse homem. Essa aplicação é para você. Ou em níveis pequenos, ou preconceitos contra o seu vizinho. Saiba que você está vivendo um evangelho que não existe. Porque o preconceito afasta o evangelho das pessoas. Ser preconceituoso é viver um evangelho que não existe. É deixar de pregar a vida para aqueles que precisam de vida. É sonegar o evangelho. E nós somos embaixadores. A segunda aplicação é para quem simpatiza com grupos extremistas que buscam direitos pela violência, achando que a violência se justifica porque a causa é nobre, porque busca justiça. Saiba, somente a conversão daqueles que talvez estão praticando os atos de injustiça é que resolve tudo. Se aquele policial talvez fosse um cristão que realmente entende o valor da vida, George Floyd não estaria morto. E nós precisamos ponderar sobre isso. Não é pela luta armada, não é pela força do fogo queimando, mas é pelo evangelho. Não simpatize com esse tipo de grupo. Não ache que essa luta é justificada, porque não é. O povo de Deus não são os lobos da história. Nós, que somos cristãos e que adoramos a esse Cristo que vive hoje e que dá vida ao pecador, nós que somos esse povo,
Somos ovelhas e não os lobos. Não podemos compactuar com isso. E por fim, para quem se mantém alheio a toda essa situação, achando que não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com o Evangelho, saiba que isso tem a ver com o Evangelho. E a única resposta que você tem que dar é a resposta do Evangelho. Não a resposta de grupos extremistas, não é a resposta daqueles que praticam o preconceito ou a resposta do silêncio, mas é a resposta do Evangelho. E aqui eu encerro tomando como exemplo um discurso feito no dia 28 de agosto de 1963 pelo pastor Martin Luther King Jr. Um discurso conhecido, Eu Tenho um Sonho. Parte desse discurso diz: há algo que preciso dizer a meu povo, posicionado no morno limiar que conduz ao palácio da justiça. No processo de conquistar nosso lugar de direito, não devemos ser culpados de atos errados. Não tentemos saciar a nossa sede de liberdade, bebendo do cálice da amargura e do ódio. Temos de conduzir nossa luta sempre no alto plano da dignidade e da disciplina. Não devemos deixar nosso protesto criativo degenerar em violência. Precisamos nos erguer sempre mais e uma vez mais à altura majestosa de combater a força física com a força da alma. A resposta do Evangelho para o preconceito humano é essa: combater o bom combate, apresentar o Evangelho. Isso dignifica o ser humano e isso apresenta a vida eterna para ele. Nós precisamos muito sondar o nosso coração para ver se há algum tipo de resquício, para ver se há uma ponta de discriminação e preconceito contra o nosso próximo. Porque o resumo da lei é esse: amar ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. E o Senhor nos abençoe e nos faça ter esse crivo para avaliarmos toda essa confusão que o mundo está mergulhado. E não comprar narrativas que são nos apresentadas por multidões, mas realmente entender que Jesus Cristo e o Evangelho nos mostram como agir contra esses atos de preconceito e contra as reações das pessoas contra o preconceito. Avalie bem como você vai se posicionar a partir de agora em relação a tudo isso. E que Deus nos abençoe. Amém.